Oi gente, tudo bem com vocês? Tô aqui pra gente conversar hoje sobre uma questão que chega muito até mim, muitas perguntas sobre isso. Eu sinto que é um impasse aí para os jovens advogados, para os recém-formados ou para quem está entrando na área previdenciária, uma vez que contratos de honorários para advogados, já tem um IGTV aqui gravado que fala sobre contratos de honorários previdenciários e hoje não é o assunto, mas eu estou introduzindo para vocês. A gente vai falar sobre destaque desses contratos de honorários. Como é que a gente cobra? Como é que a gente deve cobrar? Cada estatuto, código de ética, tem os seus parâmetros ali, dá os parâmetros para o advogado. São parâmetros máximos, não são parâmetros mínimos, é bom a gente falar sobre isso. Nos meus contratos eu tenho um mínimo, um valor mínimo que se recebe por benefício que eu faça no meu escritório. Mas, voltando a falar do que eu vim falar, vocês precisam olhar no Código de Ética, o Estatuto da OAB da sua seccional, para ver quanto é que ele sugere que você não ultrapasse. Via de regra, a gente sabe que não pode ser sócio do nosso cliente, ou seja, receber metade do proveito econômico que ele receberá. Medir proveito econômico em benefícios que são mensais é complicado, né? Especialmente se for aposentadoria vitalícia, aposentadoria programável que a gente chama. Então, isso aí é a questão que está lá naquele IGTV gravado para vocês. Você fez seu contrato lá, estipulou um valor de honorários de 30% sobre os acumulados. Digamos que seja assim, tá? Não é assim e não é assim que eu cobro, tá? Fica a dica. Mas, digamos, apenas assim, 30% do valor do acumulado. Você pegou seu contrato e protocolou no processo do seu cliente que já veio da contadoria, porque você quer pedir destaque desses honorários. Para que serve o destaque desses honorários advocatícios, professora? Esse destaque ele é usado para evitar ou diminuir o número de inadimplência, coisa que eu quase não tenho no escritório, vendo isso muito para vocês. Como é que eu trabalho isso e por que não temos isso no escritório, essa inadimplência? O maior risco de você levar o chapéu, como dizem por aí, é no PAP, no processo administrativo. Inclusive, sempre digo, você que é advogado tem autonomia para cuidar do processo todo do seu cliente, para trabalhar no processo, você é quem dita e rege ali, perícia, impugnação, você faz tudo. Você não tem autonomia para receber pelo seu cliente? Obviamente que sim. A não ser que você mesmo não confie em você, você vai ficar meio receoso de sacar o dinheiro do seu cliente. Eu vou falar como é que eu faço no escritório, como é que a gente trabalha, mas antes vou explicar o que é o destaque. Você pega seu contrato de honorários e anexa assim que ele vier da contadoria, antes da expedição do ofício requisitório, tá? O que é o ofício requisitório, professora? O RPV ou precatório, aquele que o magistrado vai mandar para ser pago, né? Se for RPV, a gente tem até 60 dias para receber. Se for precatório, expedido até dia 31 de julho desse ano, por exemplo, eu vou receber o ano que vem, porque ele entra na dotação orçamentária do ano sequencial. No caso, os que estão sendo expedidos a partir de 31 de julho, vai receber só em 2023, tá? Ninguém mais vai receber. Se você tem um precatório aí para ser expedido, saiba que você só vai receber ele, colocar a mão no dinheiro em 2023, você e o seu cliente, tá? É assim que funciona precatório e é assim que funciona RPV. RPV, normalmente no mês seguinte que ele é expedido, ele está nos bancos estatais aí. Ambos são pagos pelos bancos estatais do governo, tá? Como é que eu faço? Eu faço destaque de honorários? Não costumo fazer. É legal fazer o destaque de honorários? Tenho recebido muito essa pergunta. Está amparado pela Lei 8906 de 94, o Estatuto da OAB. É lá que fala, se você quiser entender como é que funciona, por que você pode pedir o destaque do contrato entre as partes, entre você e seu cliente, a própria OAB te autoriza isso, né? Então, você está amparado legalmente, sim. O que acontece que eu já vi acontecer? Já aconteceu comigo? Não, porque eu nunca pedi, por incrível que pareça, eu nunca pedi destaque de honorários em 12 anos de advocacia. Eu saco os honorários junto com o RPV do cliente ou o precatório, não levo o cliente no banco junto comigo, tá? Normalmente a gente informa o cliente assim que é feito o levantamento desse valor,
o escritório faz o levantamento de todos os RPVs que saíram naquele mês, no mesmo dia, digamos que estejam divididos entre Caixa e Banco do Brasil, a gente se divide, eu vou só na hora de assinar. Esses dias mostrei pra vocês aqui dos stories no final do mês. O Fábio, que trabalha comigo lá no escritório, ficou pra receber o dia todo, porque tava cheio o banco, a caixa. Então, na hora de receber na boca do caixa, como é que eu faço? Faço a transferência para a conta do cliente e a parte que me compete, que compete ao patrono da causa, já vem para minha conta, tá? Não passa pela sua conta, Juliana. Na maioria das vezes não, mas pode acontecer desse cliente não ter conta em banco. Já aconteceu, não vou negar que nunca aconteceu. Já aconteceu de eu ter que dar um cheque pro cliente no meu escritório para ele ir na boca do caixa fazer o saque desse cheque. Mas cada caso é um caso, isso fica a critério de cada advogado. A minha dica aqui é: você faz destaque se você quiser, se você se sentir mais seguro. Se você conhece as varas em que você trabalha, se você conhece a atuação dos magistrados junto a essas varas e que ele não vai te dar problema com o seu contrato de honorários, porque eu já vi o advogado juntar contrato de 30% e magistrado achar que 30% de honorários é muito, que ele não vai destacar essa quantia, ele vai destacar 20%, e o advogado que se lasca com o cliente e resolva a situação com o cliente. E aí o advogado teve que fazer recurso, e nisso nem cliente nem advogado viu a cor do dinheiro por 2 anos, pelo menos, por conta de briga de destaque. Colegas que fazem destaque me dizem que isso pode acontecer ou não. Já ouvi falar todo tipo de situação. Já ocorre todo tipo de situação. O que você tem que saber é, você está amparado legalmente? Seus valores estão exorbitantes? Não, acredito que não. Se você me acompanha aqui, você sabe como cobrar e como receber. Então, provavelmente não tem motivo nenhum para o qual você não possa solicitar um ato ordinatório ou a certidão de exercício de advocacia. Normalmente aqui na vara onde eu atuo, aqui no Mato Grosso, já sai o ato ordinatório junto com o RPV quando é expedido, de porte desse ato ordinatório onde o magistrado defere que eu, patrona de tal pessoa, levante aquele dinheiro, já vou no banco e saco. Na 9ª vara da Justiça Federal, basta esse ato ordinatório. Na 6ª vara da Justiça Federal, eu preciso de uma certidão de exercício de advocacia. Certidão em que vai constar o seu nome como advogado atuante nos autos, até a data tal, carimbada pela vara, você vai levar junto com o RPV no banco, tá? Isso é poder de advogado, gente, tá? Advogado tem fé pública, lembrando disso. Lembrando também, gosto de falar sobre isso pra vocês, na questão da segurança da pessoa, na questão da confiança que você tem que transmitir pro seu cliente. Ele tem que confiar em você. Vamos pensar junto comigo? Não estamos partindo do pressuposto que todo mundo é bandido e que todo mundo vai pôr a mão no dinheiro. Mas todo mundo que põe a mão no dinheiro pode ou não mudar de opinião com relação a quanto resolveu pagar, ao contrato que assinou. Sabemos que quem tem mais a perder somos nós que trabalhamos com isso, dependemos do nosso nome, temos vários clientes, enquanto que um cliente que estiver mal intencionado, você vai perder bastante dinheiro, tá? Se ele não tiver nada a perder, então é só colocar na balança o que é mais viável para você ou não trabalhar. E tem a maneira mais simples, que eu vejo muitos advogados fazerem ainda no banco: pegar o cliente pela mão no dia do saque e levar, acompanhar o banco. Não tem erro. Particularmente eu não gosto, porque a gente acaba levantando uma quantidade maior de processos de RPV, então seriam muitos clientes no mesmo dia, ou teria que se dividir em 2, 3 dias para ir ao banco, porque eles nunca andam sozinhos. Na hora de fazer o recebimento, ele vem com a irmã, com o cachorro, o papagaio, o periquito, todo mundo para questionar a questão dos honorários. Quando você recebe por ele e presta contas depois, porque ele tem que ter toda a abertura da sua parte para isso: quero saber o recibo, quero ir no seu escritório para me explicar o valor da RPV, quanto que é, foi descontado imposto de renda, não foi, vai pedir a devolução desse valor. Ele tem que saber que ele tem que confiar em você e que ele tem toda a devolutiva do advogado para isso. Então você pode pedir o destaque desses honorários mediante o seu contrato. Você tem que juntar uma cópia do seu contrato antes da expedição do ofício requisitório. Você pode pedir certidão de exercício de advocacia, como eu faço, ou você pode levar o cliente ao banco também. Todas as formas, o que importa é que você e o cliente recebam os valores, tá bom? Até o próximo IGTV.